como é do conhecimento, então, dos irmãos que aqui estão também, o nosso pastor está dando a oportunidade para quem quer falar algo sobre a sua conversão. Eu tenho aprendido ao longo do tempo que o que Jesus faz nas nossas vidas, o que Deus faz por nós, nós temos que vencer a timidez e nós temos que falar. Então é pela graça de Deus que eu estou aqui e eu quero compartilhar com os irmãos e rever, na verdade, com vocês que aqui estão, algumas imagens e alguns registros que são referentes a Jesus. E eu já vou falar por que eu quero começar dessa forma. Se eu fosse, por exemplo, falar tudo que Deus já fez na minha vida, nesse tempo que eu tenho caminhado com Ele, é muita coisa. O nosso Deus, Ele é um Deus que cuida de nós de forma fantástica. Porém, eu vou começar dessa forma, que pensei muito a respeito durante essa semana. Eu pedi muito a Deus também que me desse essa sabedoria, porque da mesma forma que eu fui assim nocauteada por essas imagens e por esses textos, eu gostaria muito de atingir outras vidas também. E também, Lucas, coloque a primeira imagem, fazendo um favor. Isso. Então, o que acontece, gente? Eu sempre achei assim, quando eu olhava para as imagens, antes da minha conversão, antes de eu conhecer tudo, e, enfim, eu olhava para aqueles soldados, ficava muito indignada com eles. Pensava, por que eles fizeram isso com Jesus, né? Um homem tão bom, não tinha feito nada de errado. Ficava, creio que é indignada mesmo a palavra. Enfim, foi muito crucial mesmo, muito terrível. Para um homem tão bom, eu pensava, eles têm inveja dele, né? Ele falou só coisas boas. Pensava dessa forma, enfim. Aí, olha só, eu escolhi aqui, eu creio que eu não tenho tanto tempo para falar, então eu vou fazer assim bem resumido. E esqueci, mas eu li um livro recentemente, e na verdade eu fui ler esse livro, que é a crucificação de Jesus vista, descrita aos olhos de um cirurgião. Eu creio que vocês já tenham visto também esse título. E eu, na verdade, eu fui ler esse livro pensando que vai que descobriram que Jesus não sofreu tanto assim. Vai que descobriram que teve um anestésico, alguma coisa. Foi essa a minha ideia, no ler esse livro. No degustar essa leitura, no ler, eu fui descobrindo, gente, que na verdade os eventos que antecederam a crucificação de Jesus e depois, eles foram muito piores do que está descrito nos evangelhos. Então, esses fatos, hoje a gente consegue descobrir através de estudos, e foi muito, mas muito mais terrível do que nós possamos imaginar. Então eu fiquei ainda mais comovida com isso, ao descobrir que houveram fatos, que houveram situações que não estão descritas exatamente nos evangelhos ali. Então, eu vou me deter ali na crucificação. Essa é uma outra parte desse estudo, dessa fala que eu gostaria até de fazer, se o pastor assim der a oportunidade futuramente. Mas o que a gente vê assim? Essa morte de cruz, depois ali na crucificação, eles demoravam para morrer. Né? Eles ficavam até, ter registro de pessoas que foram crucificadas, que ficaram ali até 3 dias agonizando na cruz. Jesus, segundo registros, ele ficou apenas 3 horas ali na cruz. Quase o dia inteiro. Aí, o que acontece? Esse autor, mesmo, ele considera que foi pouco tempo comparado aos outros.
E aí que ele vai fazer o estudo, por que aconteceu isso? Então eu quero me deter nessas horas que antecedem a crucificação. Então aqui, só aproveitando, então a morte de cruz, como todo mundo sabe, ela era mais terrível. Olha só, gente, ela era humilhante, vergonhosa. Essa pena de morte, assim, terrível, ainda ela era lenta e terrivelmente agonizante. E aí, pode pensar, Luquinhas, o que acontece, gente? Indo já direto ali para Jesus. Então, nesses momentos que antecedem a crucificação dele, nós vemos esse momento que ele está nesse jardim do Getsemane, né? Que ele vai lá com os discípulos, E aí, os textos falam assim, que ele sofreu aqui uma agonia psicológica. Então, ele sofre muito. E esse sofrimento, olha só, gente, até vou me deter ao texto aqui, é espantosa, é produzida, no Jardim das Oliveiras, Jesus sofreu uma agonia psicológica espantosa, produzida pela previsão do seu sofrimento físico, pela consciência de que ele receberia sobre si, quando estivesse no Calvário, todos os pecados dos homens. E ele mesmo confessou, falou, fez um desabafo para os seus discípulos, que a minha alma está triste até a morte. Então aqui Jesus já teve um desgaste muito grande. E aí o que acontece? Pode passar? Aconteceu esse fenômeno descrito nos livros, nos evangelhos, chama hematidrose, e é uma grave perturbação. Então Lucas, que era médico, ele descreve isso. Ele fala que Jesus transpirou, que Jesus suou sangue. E por que aconteceu isso? É um fenômeno muito raro, mas ele é provocado por um grande abalo moral, seguido de profunda emoção e de grande temor. Aí, olha só, Lucas descreve a luta da natureza humana de Jesus diante do cálice de sofrimento que se apresenta a ele. Aí ele fala, ele ainda diz, então se fosse possível, né, que Deus pudesse passá-lo, né, que ele não precisasse, mas ele diz, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então ele está conversando, fazendo um desabafo com Deus. Ainda, Marcos, o evangelista, acrescenta, que Jesus começou a sentir temor e angústia. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou em sangue. Então, o que acontece, gente? Esse fenômeno, se o Lucas quiser passar a próxima, daí eu já vou falando aqui. Esse fenômeno desse suar sangue, ele foi dolorido também para Jesus. Então, ele não foi algo ali. Então, quando você vê, estuda esses fatos, você lê, né? Parece mecanicamente até com o tempo. E Jesus transpirou, suou sangue. Então, esse é um fenômeno explicado pela medicina, né, que acontece muito raramente. As pessoas estão no extremo, é uma perturbação, é algo assim, é uma preocupação, é muito grave mesmo. E olha, gente, isso causa dores. Então, na sequência, olha só, o corpo de Jesus, ele ficou muito sensível, dolorido. E aí, o que acontece? Ele ficou menos apto a suportar tudo o que viria depois. Então, esse escritor, ele vai falando que esses acontecimentos que antecederam a crucificação tornaram Jesus muito mais frágil, com seu corpo muito mais fragilizado, muito mais dolorido. Então, olha só, gente, depois disso, daí indo numa sequência assim mais rápida, ele foi preso, né? Já chegam os guardas ali, o prendem. E aí ele vai para o interrogatório lá, durante a noite. E algo interessante, pode passar, Lucas. E algo interessante também, que eu não tinha pensado, assim, lendo, que Jesus também, ele já estava sem se alimentar, né? Porque quando que foi a última refeição dele? E sem tomar líquido. Então, tudo isso já vai causando no organismo humano uma debilidade muito grande. Então, quando Jesus já chega para os interrogatórios, ele já tem dores, ele já está debilitado, ele já tem assim, ele já sofre as consequências
anteriores a isso. E aí, olha só, gente, algo também que eu gostaria de falar. As imagens que nós temos disponíveis na internet, elas não são... eu creio assim que elas não retratam exatamente como era Jesus, como foi. São releituras e textos. Então também é bastante difícil assim para a gente encontrar imagens que realmente possam explicar esses momentos. Mas enfim, algo que assim exemplifica, ó. À noite, então, entre os interrogatórios, o que acontece com Jesus? Ele foi espancado. Então é brutal isso, é algo assim, esse autor e mesmo outros e os próprios evangelistas, eles retratam isso. É impossível você ler, você ver isso sem chorar, sem se emocionar. Porque é muito pesado, é muito forte isso mesmo. Então Jesus foi espancado e ainda ele foi escarnecido, né? Eles riam dele. Faziam piadas, né, com ele, e ali nessa imagem ele já está todo machucado, né, e olha como estão os guardas ali, né, eles parecem satisfeitos com o que estão fazendo, né, nessa imagem, pelo menos, parecem felizes, não parecem estar fazendo isso assim, comovidos, né? Eram umas imagens assim que eu ficava bastante indignada, que falei no início. Aí, ali, depois, uma outra crueldade com Jesus, né? Foi a coroação de espinhos. Então, a gente vê muito uma coroa mesmo, né? Existem registros que falam que não foi uma coroazinha assim, que foi uma espécie de um gorro que eles fizeram com espinhos que havia ali. Eles usavam esses espinhos, essa planta, para fazer fogo, né? Para se aquecerem. Então era muito fácil deles conseguirem esses espinhos. E eram espinhos extremamente pontiagudos. Todo mundo sabe que o couro cabeludo ele é muito sensível, né? Então ele sangra muito. Uma das partes assim que sangra muito. Então Jesus já sangrou muito ali E essa coroa de espinhos, esse gorro, esse acessório muito terrível colocado na cabeça do nosso Senhor, ele prejudicou muito ele também, ele sofreu muito na cruz, porque daí ele não podia, né, apoiar a cabeça, porque esses espinhos, eles adentravam muito na sua cabeça, né, e machucavam demais. E aqui, esse médico, ele fala assim, que esses espinhos, eles feriram um nervo. Olha, ele mostra na imagem ali, trigêmeo. Ele fala esse nome. Aí mostra pra gente na imagem ali. E um ferimento nesse nervo, ele relata que é uma dor lancinante. Então, uma dor lancinante é uma dor impossível, né? É uma dor que não há um remédio que possa acalmar. Se no momento ali fosse possível a aplicação de um remédio, não há como. É uma dor assim, extremamente terrível. Entendem, gente? Como que a dor de Jesus Cristo, nosso Senhor, não se resumiu à crucificação? Ela teve todas essas fases antes, esses eventos, e eu penso, como falei anteriormente, que existem fatos ainda que nós não sabemos, que podem ter ocorrido mais maldades mais com Jesus. Pode passar, Lucas? Então, olha só, gente, como ele foi tratado: tapas, socos e pauladas. Então, foram essas formas, né, usadas com Jesus, ó. Então, João, Mateus, eles narram que após a coroação de espinhos, os soldados, então, dobravam os joelhos diante de Jesus e diziam: salve o rei dos judeus. E João ainda acrescenta: e esbofeteavam. Então, ainda de sofrer toda essa humilhação, ele ainda apanhava, né? Eram suras assim muito fortes. Essa imagem aqui, ela já mostra esse soldado que está aqui no canto. Ele tem na mão um instrumento de tortura terrível que eles usavam.
Então, na ponta desse instrumento de tortura tem metal. Creio sim que não havia um único modo de fazer, mas alguns deles sempre era com muita crueldade, né? Com requintes assim de extrema crueldade na confecção também. E eles usavam ossos e metal. E aí eles usavam esse instrumento para bater nas pessoas condenadas, então. E Jesus foi usado assim, terrível. Essa forma de bater. E pode perceber, assim, né, essa pessoa que está aqui representando Jesus, parece uma pessoa até forte, né? Jesus não era um homem forte. Então, eu creio assim, olha os cortes que tem no corpo ali, todo ensanguentado. E aí, esse instrumento de tortura, ele produzia, assim, esses hematomas, esses sangramentos, esses cortes. E ali também já havia, assim, uma perda muito grande, além de sangue, de próprios líquidos, né? São ferimentos, assim, insuportáveis que o nosso Senhor passou. Essa imagem daí, na sequência, né, depois de todos esses eventos, aí Jesus tem que carregar a cruz. Essa imagem, eu creio que talvez não seja assim, né, que Jesus foi, mas só para nós ilustrarmos. Aí, lendo lá os evangelhos, o que a gente vê? Não era tão longe, né, o caminho que Jesus tinha que percorrer, porém, era um caminho extremamente acidentado, pedras, né, não eram, eu creio assim que era, vamos imaginar aqui, pela nossa geografia, né, morros, de repente. E aí Jesus já passou por todos esses instantes de tortura ali, que começaram lá com o suar de sangue, e aí todas as pauladas, os socos, os pontapés, aquele instrumento de tortura que ele apanhou muito, e ainda ele tem que carregar. O que acontece com ele no caminho? Ele não consegue carregar a cruz, ele cai várias vezes, ele se esfola, ele se machuca ainda mais. Os ferimentos ainda o prejudicam mais nessa caminhada. Tanto, gente, que não foi possível. Os soldados já estavam com pressa, né? Eles já tinham também feito, né, várias atrocidades. Houveram pessoas ali que ajudaram, né, a Jesus nesse caminho. Então, essa imagem aqui já retrata, assim, um Jesus extremamente enfraquecido por tudo que ele passou. Acho que tem mais uma ali, Lucas, aí. Aí, eu vou fazer uma pausa aqui, então, e não vou fazer o relato, comentar com vocês da questão da crucificação. Porque ali na crucificação também tem toda a questão dos cravos, né? Os lugares onde eles foram colocados, eles tinham muita prática nisso também, achavam o nervo. Aquelas crucificações que a gente vê com o cravo na palma da mão, não é verdade, porque a palma da mão não tem condição de suportar, né? E toda aquela situação que acontece deles de sufocamento, de não poder respirar, né? Por causa da posição ali. Então tem tudo isso ainda. Mas eu vou fazer uma pausa então aqui, como falei anteriormente, porque eu quero comentar um pouco o que tudo isso tem a ver comigo, com a minha vida, Então, eu falei para vocês no início, eu ficava assim, muito indignada com isso. Volta naquela imagem dos soldados, Lucas, deixa ali agora a outra, aquela que está só, essa aí. E um dia eu fui convidada para participar de um culto na igreja, aqui na Presbiteriana. E esse culto eu não lembro de todos os detalhes, porque eu fiquei bastante emocionada naquele culto. E eu creio que é normal, assim, primeiro a gente se emociona, né? Por que eu fiquei bastante emocionada? Porque o pastor, ele falou num determinado momento da pregação dele, que Jesus tinha morrido por mim. Ele falou assim, Jesus morreu por você. Falei, mas como assim? Jesus morreu por mim? Mas foi aquele soldado que mataram? Eu? Uma pessoa tão boa que nem eu? Não, acho que não, né? Acho que vamos escutar mais um pouco, né? Aí, e aí o pastor foi falando, né? Ele foi explicando que, porque houve pecado, o homem pecou. Então, era necessário um sofrimento
para novamente unir aquela aliança dos homens com Deus. E essa aliança só seria possível de ser renovada através do sofrimento, através de morte, e morte de cruz. Aí eu me emocionei muito com isso, ainda o louvor cantou aquele hino, o Jude de Cruz, e eu caí em lágrimas, porque eu pensei, tudo isso que eu relatei para vocês, eu já conhecia a história de Jesus, eu já havia frequentado outras igrejas também, eu tinha crescido num lar religioso. Mas entre você crescer em um lar religioso, entre você conhecer a história de Jesus e você saber que foi por você, existe uma diferença ali, né? E aí eu fiquei pensando nessa situação durante uns dias, e o pastor me visitou e ele fez o plano de salvação e me explicou, e me pediu, né, se eu iria para o céu naquele momento. Eu falei, mas eu vou, né, porque eu sou uma pessoa boa. Ah, eu sou boa, né, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu sou uma pessoa boa, né, vou para o céu. Aí o pastor foi explicando, né, que nós somos pessoas que pecamos todos os dias. E que Jesus é bom demais, Deus é bom demais, Ele é justo. Então por causa desse pecado, eu merecia o inferno, né? Eu não tinha mérito nenhum, não há mérito nenhum, ainda não há mérito em mim para que eu possa ir para o céu. Mas há em Jesus. E eu aceitei Jesus na minha vida. As pessoas dizem, eu não vou aceitar Jesus, porque eu tenho que mudar muito a minha vida. Eu gosto das coisas que eu faço. Se você pensa dessa forma, não é assim. Quando Jesus entra nas nossas vidas, pelo Espírito Santo do Senhor, Ele faz a mudança. Ele muda as nossas vidas, Ele muda os nossos gostos. E para nós que já frequentamos a igreja, que já ouvimos muito isso, já estamos assim, eu considero muito importante a gente rever tudo isso de que Jesus passou, porque foi por nós. Se existem pessoas que pensam que não há, ninguém me ama. Hoje existem pessoas que têm essa dificuldade, né? Pois saiba que Jesus morreu por você. Tudo isso, todo esse suplício que acabei de mostrar aqui nessas imagens, Jesus fez por nós, por cada um de nós. E a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, ela é tão... não há explicação também para descrevê-la, e ela diz assim que quando nós aceitamos Jesus aqui, nós já passamos a viver um pouco do céu aqui. E tem um versículo que eu gosto muito, que ele fala, nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você ainda não convidou Jesus para entrar no teu coração, convide hoje mesmo, porque nós precisamos de Jesus, nós precisamos de Jesus na nossa caminhada, nós precisamos de Jesus nas nossas dificuldades. Se você não está passando por nenhuma dificuldade nesse momento, que bom, mas talvez ela venha, e atravessar uma dificuldade com Jesus, ela tem as suas diferenças. Atravessar uma dificuldade, gente, com Jesus, ela tem os seus objetivos, ela tem uma explicação, talvez não no momento, mas ela é mais confortante, é menos pesado. Então, gente, tudo isso que Jesus passou foi por mim, foi por vocês, foi por cada um que queira Ele. É só você querer e ter uma nova vida com Jesus. Eu aconselho, vale muito a pena. Eu tenho muitas coisas, muitas bênçãos que Jesus já me concedeu para contar. Quando se fala uma nova vida, né? Nova criatura, é exatamente isso. Você tem esse desejo de viver uma nova vida, é com Jesus. Amém? Amém. Passo a palavra para o pastor.
Boa noite para todos. Então eu só vou terminar com a leitura de um versículo. 1 Pedro 2, verso 24. 1 Pedro 2, verso 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então aí é o centro da mensagem de Deus, o ponto de encontro entre nós e Deus. A capacidade da salvação é para todos os homens, mas ele só carrega o pecado daqueles que entregam o seu coração a Jesus. Quem toma esse remédio é curado. Quem não toma não vai ser curado, não é curado, vai morrer e vai continuar longe de Deus para sempre. Então, o remédio tem poder de curar todos, mas ele só cura aqueles que recebem Jesus no seu coração e que participam desse sofrimento de Cristo, compreendem que Jesus morreu por eles, né? Então não pode haver só religião, não pode haver só bondade, não pode haver só filosofia, porque nenhum desses caminhos é o caminho da crucificação. O caminho da crucificação é o caminho que leva sobre Jesus todo o meu pecado, todo o teu pecado. Não tem como tirar pecados sem a morte. A consequência natural do pecado é a morte. Jesus ele tinha que sofrer a morte. E sofrendo a morte, ele pode levar sobre si o meu pecado, a minha morte e a minha condenação. Ele não podia fazer outra coisa. Ele não poderia ser só bom. Ele não podia ser só perfeito. Mas ele tinha que levar sobre si o castigo do meu pecado. Isso já estava lá em Gênesis. E depois os profetas foram falando que ele faria a oferta perfeita pelo pecado. E bem depois, então, deles falarem tudo isso, Jesus fez a oferta perfeita pelo pecado. E ele veio como um soldado corajoso que estava determinado a enfrentar a morte. E ele não só sabia de tudo que ele ia passar, mas ele decidiu passar por tudo isso, por vontade própria, porque ele nos ama. Então, se isso hoje não produz efeito na nossa vida, então ainda a gente está na religião, a gente ainda está na filosofia, a gente ainda está num plano nosso. Mas se isso fizer efeito, se tirar o pecado, tirar o peso, aliviar o coração, e aí a gente começar a viver uma nova vida, então alguma coisa aconteceu espiritual na nossa vida hoje. Porque o Evangelho ele é vivido, o Evangelho ele é prático, né? Não adianta só ter dó do que Jesus sofreu. A pessoa pode ter muito dó e passar a vida inteira tendo dó, morre e pode estar para sempre longe de Deus. Então, esse é um remédio que a gente precisa tomar. Não adianta só deixar na prateleira, cultivar ele, guardar ele, respeitar ele, não. É algo que a gente precisa colocar para dentro da nossa vida. E ele demonstra com atitudes. Na prática, isso vai fazer a diferença. E nós precisamos ver isso e ser muito sincero diante de Deus e dizer para Deus: sonda, o Senhor conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, mostra a minha incredulidade,
mostra onde eu tenho caído, mostra se realmente eu estou na fé ou se eu não estou na fé, né? Então, essa é uma mensagem para todos nós. Precisamos aproveitar essas experiências dos irmãos, né? Aquilo que Deus falou ao coração deles, para confrontar também a nossa vida diária. Temos que aproveitar esse tempo de pandemia com o que a gente tem, que pode fazer de melhor, né? Então vamos vencer a timidez, vamos vencer a vergonha, vamos ter coragem e vamos levantar a bandeira do nosso Senhor Jesus, do nosso Evangelho. Ele é o nosso Senhor, né? Ele é o nosso dono, nós vamos segui-lo, não é assim? Vamos orar? Pai, eu quero agradecer pela Tua palavra, quero agradecer pelo que Jesus fez lá naquela cruz, quero agradecer por tudo que Ele teve que descer às mais densas trevas, ir tão longe do Senhor para nos achar, para nos encontrar lá no fundo do poço, para nos tirar desse fundo do poço, e Ele nos tirou. Ó Deus, ajuda aqueles que ainda Jesus não tirou, que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus, com o significado da morte de Jesus, para que possam ter, pelo poder do Senhor, o seu coração aberto, a luz do Senhor possa entrar no seu coração e possa ouvir a voz e o chamado do Senhor ao seu encontro, para tirá-lo também desse império das trevas, dessa cegueira, dessa frieza espiritual, de não conseguir ouvir a Tua voz todos os dias, Pai. Deus, Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Nós queremos agradecer aqui, nesse momento, por isso. Queremos, Pai, que o Senhor toque o coração, que o Senhor fale enquanto há tempo, as pessoas possam abrir o coração para Jesus, enquanto elas ouvem a Tua palavra, não endureçam o seu coração como a Tua palavra fala, Senhor. Ó Deus, seja misericordioso para conosco, Pai, para com todos aqueles que têm ouvido a Tua palavra, Pai, e que a Tua palavra seja muito prática, muito vivida dia a dia, Pai. Experiências novas e bem íntimas com o Senhor estejam acontecendo no coração de cada um. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.